Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 14 de Mateus, tá? Estaremos lendo todo o capítulo e depois estaremos explicando, então, aquilo que a gente leu, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 14, diz assim: Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Versículo 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Versículo 34. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixassem que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aí.
Esse foi o texto de hoje, e aqui no início do capítulo 14 nós vamos ver a morte de João Batista. O texto vai nos relatar que Herodes havia prendido João Batista, porque João Batista já havia dito várias vezes para Herodes que ele era proibido pela lei dele de tomar Herodias como esposa. Por quê? Porque Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes. Então ela era a cunhada de Herodes, né? E Herodes, então, contrariado, porque ele queria Herodias, né? Ele tomou para si Herodias. Ele manda, então, prender João Batista. Herodias não gostava de João Batista exatamente por causa disso. E no aniversário de Herodes, então, a filha dela, a filha de Herodias, dança diante do povo. Herodes gosta tanto que ele diz para ela que ela pode pedir o que ela quiser que ele vai dar. Né? Então, instruída pela sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista num prato. E Herodes, como havia feito a promessa, então, na frente dos convidados, não negou, né? Mandou, então, que cortassem a cabeça de João Batista. Aqui, só por uma questão de esclarecimento, precisa haver um entendimento correto a respeito de Herodes, tá? Herodes não era um nome individual, mas era um nome de família que acabou se tornando um tipo de título dinástico, ou seja, aqueles que faziam parte da dinastia, que reinavam ou que governavam, então, tinham esse título, tá? Que além de ser um nome de família, se tornou também esse título dinástico, tá? Então, não podemos confundir, né, este Herodes com o mesmo Herodes lá do nascimento de Jesus. São dois tipos de pessoas diferentes. O Herodes do nascimento de Jesus, que manda matar os meninos de 2 anos para baixo, querendo matar Jesus, né, é chamado de Herodes o Grande. E esse daqui é chamado de Herodes Antipas, tá? E ele é filho de Herodes o Grande. Então, só por uma questão de esclarecimento. Depois, então, a partir do versículo 13, nós vamos ver um texto muito conhecido que vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, Jesus, quando ele fica sabendo da morte de João Batista, ele sai dali e ele, com a intenção de ficar sozinho, ele vai para um lugar deserto. A multidão fica sabendo onde ele estava e vai até ele. Quando ele vê a multidão, ele fica com pena e ele cura os doentes, então. O dia passa e quando chega no final do dia, os discípulos sugerem, né, para que Jesus liberasse aquela gente, para que elas fossem em algum lugar próximo dali para poder comer, porque eles estavam num lugar deserto. Jesus diz que eles deveriam dar de comer àquela multidão, então eles dizem que só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus manda que tragam então aqueles 5 pães e 2 peixes, ele dá graças a Deus e ele então dá para que os discípulos distribuam então a multidão. E o texto vai nos dizer, né, que houve uma grande multiplicação, todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios que foram recolhidos depois, né? Então, a gente vê aqui esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois, a partir do versículo 22, nós teremos também uma história muito conhecida, que é a história onde Jesus ele anda por sobre as águas. Então, depois que aquela multidão foi alimentada, Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e que eles vão, então, para o lado oeste do lago. E ele fica lá despedindo a multidão. Depois disso, ele sobe no monte, porque ele quer ficar sozinho, ele quer orar. E de madrugada, então, diz que ele vai até o barco onde os discípulos estão, no meio do lago, andando por sobre as águas. Quando os discípulos veem Jesus, eles pensam ser um fantasma e eles gritam. Eu fico pensando nos homens barbudos gritando de medo, né? E Jesus diz, né, lá no versículo 27, coragem, sou eu, não tenham medo. E então Pedro, né, o protagonista da vez, ele diz, Senhor, se é você mesmo, me mande ir andando também por sobre as águas até o Senhor. E Jesus diz, então venha, né? E Pedro então começa a andar também por sobre as águas. Mas diz que ele sentiu a força do vento e ele ficou com medo e ele começou a afundar. Então ele gritou, socorro, Senhor.
E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E ele então diz, né, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Né? Então Pedro duvidou, né, teve dúvida, não teve fé. Então vai dizer no versículo 32 que os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos então adoraram Jesus, dizendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Depois, a partir do versículo 34, vai dizer, né, que eles chegam, então, eles atravessam o lago e eles chegam na região de Genezaré. O povo logo reconhece Jesus, eles avisam, então, os doentes daquela região e todos vêm para serem curados por Jesus. E o texto vai nos relatar que quando eles tocavam nas vestes de Jesus, eles eram todos curados, né? E aqui encerra, então, o capítulo 14. Gostaria de fazer duas aplicações rápidas, né, sobre esse texto. O primeiro que me chamou muito a atenção foi sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus ele dá graças a Deus por aquele alimento. Só que quando nós olhamos para a quantidade de alimento comparado com a quantidade de pessoas, nós vamos ver que Jesus ele dá graças mesmo em meio a uma situação difícil. Porque o que era 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão, né, de mais de 5.000 pessoas. O texto vai nos relatar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, certamente poderia ter ali até umas 10.000 pessoas, né? Então, a situação, ela era uma situação difícil, não era uma situação favorável, mas Jesus ele não reclama, Jesus ele não murmura. Jesus ele pega aquele alimento e ele agradece, né? E o que nós aprendemos com isso? Que quando nós somos gratos, a multiplicação acontece, né? Depois, a segunda aplicação que eu gostaria de fazer é sobre Pedro, né? Pedro ele anda por sobre as águas, costumamos julgar Pedro que afundou, mas Pedro ele teve a coragem de descer do barco, né, no meio de um lago profundo e andar por sobre as águas em direção a Jesus. E Pedro o texto vai nos relatar que ele tira os seus olhos de Cristo e ele passa então a olhar para o vento e ele fica com medo. E o que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, né? Lá em Hebreus, nós vamos ter o autor de Hebreus nos dizendo que nós devemos olhar para Jesus, né? Nós devemos olhar para Jesus. Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as circunstâncias. E o que começa a acontecer com ele? Ele começa a afundar, né? Então, quando nós tiramos os olhos de Jesus e nós começamos a olhar para as circunstâncias à nossa volta, é isso que acontece, né? Nós afundamos. Mas Jesus está ali presente, está ali perto, ele grita por socorro, e o versículo 31 vai nos dizer, né, que imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Né? Então Jesus está próximo de nós, mesmo em meio à nossa incredulidade, porque o texto vai nos dizer que a fé de Pedro era pequena, que ele teve dúvida, e talvez essa é a sua situação, né? Uma fé pequena, talvez você às vezes duvida, mas Jesus está perto, Jesus está presente. Mesmo que pareça que ele está longe, ele não está longe. Quando você gritar por socorro, imediatamente Jesus estenderá a sua mão e irá te socorrer. Amém? Era isso, gente. Quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por esse texto tão rico, obrigado porque nós podemos aprender tanto com o Senhor, com a tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor, que nós venhamos dar graças, como diz a tua palavra, que nós devemos em tudo dar graças, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a circunstâncias adversas, que nós não venhamos reclamar e murmurar, mas que nós venhamos imitar a conduta do Senhor e dar graças. E também, Senhor, que nós venhamos ser como Pedro, que teve a coragem de descer do barco, e que nós não venhamos, Pai, tirar os olhos do Senhor. Que nós venhamos continuar, Senhor, mesmo quando o vento é contrário,
mesmo quando a circunstância é difícil, que nós venhamos continuar olhando para o Senhor e crendo. Mas, Pai, que se em algum momento na nossa caminhada os nossos olhos saírem do Senhor, porque a nossa fé é pequena e nós, em algum momento, talvez duvidarmos, que nós venhamos clamar por socorro, tendo em vista, crendo que o Senhor está ali perto e que o Senhor irá nos socorrer. Sim, Senhor, que a nossa confiança venha estar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso. Em breve nós teremos mais vídeos aonde abordaremos o capítulo 15 de Mateus, tá certo? Deus abençoe.